pessoal, começando nosso primeiro podcast, HondaCast, o podcast do Honda Policial Tocantins, com o nosso convidado, né? E os nossos colegas entrevistadores, que é o Regis, jornalista, e Vanessa, escrivã de Polícia Civil. Ok, satisfação imensa de estar participando da estreia do HondaCast. Muito obrigado, Antoniel, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui também. E vamos aqui fazer um bate-papo agradável com o nosso convidado. Eu agradeço também o convite, a oportunidade de estar aqui hoje com o Dr. Rafael, mostrando um pouco do serviço, da atividade da Polícia Civil, que muita gente tem dúvida ainda sobre. Muito bem, vamos falar dos nossos patrocinadores. Pessoal, Loquei é a nossa patrocinadora do nosso programa aqui, né, do podcast. Trabalha com locações de máquinas para a construção civil, andaimes, bobcat, em geral. E tem também a loja Beco do Pescador, pesca, caça e náutica, em geral. Tudo de arma, munições, embarcações, e tem também... A Reavita é centro de saúde e estética, com vários profissionais, nutricionista, ortopedista, endócrino. E tem também a Êxito Crédito, né, do grupo Êxito, né, que é do meu amigo Adailton, né, fazendo um excelente trabalho aqui em toda a Gurupi região. Trabalha com empréstimos empresariais. Isso aí. Muito bem, quem que é o nosso convidado de hoje? Delegado Rafael Falcão. Delegado da DEIC. Para a gente é uma honra, tá, delegado? Estar recebendo o senhor aqui hoje. Obrigado. Na estreia do nosso podcast, do HondaCast. A todos, né? Agradecer pelo convite. Também me sinto honrado em estar aqui nesse primeiro episódio desse podcast, Antônio. A gente se conheceu quando você procurou lá a unidade, né? Querendo fazer essa divulgação dos trabalhos policiais. Até então era algo que era feito de forma precária pela própria equipe, né? E hoje é feito de maneira formidável e com muito profissionalismo aí por parte do Honda Policial. Amém, Aproveitar obrigado. e agradecer, não só pela oportunidade de estar aqui, mas pelo seu trabalho também em divulgar Amém. o trabalho policial, que é importantíssimo. O delegado Rafael Falcão, conheço ele desde 2015, quando ele veio, estávamos até aqui conversando antes, desde 2015 que ele está trabalhando na DEIC aqui de Gurupi e fazendo um excelente trabalho, né? Desvendando aí crimes, coibindo a criminalidade aqui no nosso estado, né? E com certeza teremos várias pautas de interesse aqui para vocês que estão acompanhando aí o nosso HondaCast. Eu queria saber do delegado como que foi aí o início da carreira, né? Como que se você se preparou, né, para passar no concurso, para virar um delegado, se era seu sonho, como foi aí essa trajetória? Beleza. Bem. Bom, sobre a minha preparação, né, Regis? Eu, quando comecei a faculdade de Direito, eu já queria, né, eu já almejava o cargo de policial, eu tinha em mente já o cargo de delegado de polícia, né? Não pensava, eu não pensava em fazer outra coisa, né? Pensava em alguns concursos aí antes, para poder ter, né, uma estabilidade financeira, para então poder ir atrás desse sonho, né, do cargo de delegado de polícia. Então, ainda na faculdade, eu estudava para concurso, fui aprovado num concurso de nível médio, onde eu morava, sou de Brasília. E aí lá eu trabalhava, estudava, dei continuidade na faculdade. E quando terminei, já iniciei aí os estudos para o cargo de delegado, né? Me preparei, fiz já uma pós-graduação, já com ênfase, né, nesse estudo para o cargo de delegado. E, posteriormente, realmente entrei naquela pegada mesmo de estudo, né? De estudo, concurseiro mesmo, que é de segunda a segunda. Ali sem final de semana. Né? Você faz ali uma pausazinha numa tarde de domingo e tudo, mas... E aí estudei durante... eu estudei durante, acho que uns 8 meses. Eu achei até bem rápido, na verdade. E assim, no ritmo, né, que eu
que eu falei para você, num ritmo mais acelerado aí durante esse tempo. Só que nesse período que eu vim estudando, não saía concurso, né, para delegado. Saíram alguns, mas não preenchia ali, não seria adequado para mim, eu não achei que seria interessante para fazer, né? Saiu do Espírito Santo, na época o salário não era atrativo, né, para mim. Eu já era concursado em Brasília, tinha um salário razoavelmente bom para o cargo que eu exercia. Então, eu preferi me preparar mais e aguardar. E aí não saía. E aí, quando foi em dezembro de 2007, saiu o edital aqui do Tocantins, né? E aí eu falei, vou fazer. E aí me inscrevi, fiz a prova em 2008, né? Felizmente fui aprovado e em 2008 também passei pela Academia de Polícia, sendo nomeado em 2009, março de 2009. Foi o primeiro que o senhor fez, então, para delegado? Foi o primeiro concurso, foi aqui o do Tocantins. Na época também saiu do Acre, eu acabei fazendo lá no Acre também, fui aprovado lá também. Cheguei até a fazer um mês de academia lá. E aí saiu a nossa nomeação aqui, eu vim para cá, escolhi o Tocantins e estou aqui até hoje. No caso, o senhor já entrou direto para delegado, né? Entrou na polícia já direto para delegado. Exato. Eu trabalhava antes, mas num outro cargo que não tem nada a ver com a polícia. Aí qual foi a primeira delegacia que o senhor assumiu? Foi a Delegacia de Polícia do Heré. O meu concurso ele foi regionalizado, né? Então você escolhia a regional que você queria concorrer, né? Então, no caso, eu escolhi Gurupi pela proximidade, assim, com Brasília, por ser uma regional que tem a cidade sede, né, Gurupi, com infraestrutura boa. As cidades, mesmo não estando que não era em Gurupi, porque não era garantia que você seria lotado em Gurupi, mas as outras cidades da regional eram cidades próximas, né? Na época, a cidade mais longe era Formoso do Araguaia, com 70 km de distância. Então, eu escolhi Gurupi, eram 5 vagas para cá, e aí deu certo, concorri, fui aprovado e fui lotado em Dueré, né? Foi minha primeira lotação. E logo já comecei a responder também por Aliança e por Crixás. A gente vê, né, o Antoniel posta bastante algumas operações da DEIC, que o senhor é titular aqui em Gurupi. E, assim, a primeira coisa que eu queria ver com o senhor a respeito do trabalho policial, até aquele momento em que ele mostra, né? Muitas coisas a gente não pode estar divulgando, mas muita gente tem dúvida ainda sobre a exata atividade da Polícia Civil. A gente vê, né, o senhor com a sua equipe nas operações, mas, assim, o que tem por detrás disso? Eu, às vezes, até brinco lá com a equipe, que eu tenho que aproveitar também para falar que é uma equipe, eu sou abençoado porque tenho uma equipe formidável trabalhando comigo já há bastante tempo. São pessoas extremamente dedicadas, extremamente mesmo, e que fazem serviço policial porque realmente gostam, porque o que é feito lá muitas vezes sobressai o tempo que você deveria ficar na delegacia, N outras situações. Mas, enfim, como você perguntou, né, Vanessa? Quando o Antoniel vai lá e mostra, né, a nossa operação ali, aquilo ali é praticamente o encerramento, né, de um trabalho... Parte operacional, né? É a conclusão ali da investigação, né? As pessoas, a função da Polícia Civil é o quê? É apurar, né, investigar os crimes que acontecem. Então, assim, você tem a notícia de crime e essa investigação ela é dividida, né, por delegacias conforme a atribuição de cada uma. No caso da DEIC, que é a delegacia que eu estou lotado, dentre as atribuições dela, temos o tráfico de drogas, que é o que a gente mais trabalha aqui em Gurupi, o que a gente mais atua aqui. Então, assim,
Muitas vezes a gente recebe uma informação ali pelo Disque Denúncia, ali pelo 197. Isso é muito importante divulgar também, porque a contribuição da população é importantíssima. A maioria das nossas operações, a grande parte delas, ela surge, ela começa ali a partir de um informe, né, de um cidadão que está vendo a situação de crime acontecer, né, e vai e comunica essa situação anonimamente. Às vezes as pessoas ligam diretamente no telefone da delegacia também, além do 97, e a partir dessa informação, né, a gente vai começar a verificar para ver se realmente aquilo ali é verdade, né, se tem realmente um norte aquela informação, porque acontece também das pessoas quererem prejudicar outros e passar informações que não condizem com a realidade, ou às vezes realmente é uma situação suspeita, mas não é o caso de um crime, né? Então a gente faz esse levantamento prévio, né? E conforme esse levantamento vai evoluindo, as investigações vão acontecendo, né? A gente vai buscando meios de coletar provas e de avançar nessa investigação, de identificar os envolvidos e finaliza ali com as representações para o Poder Judiciário, né? E é onde são cumpridos aí os mandados de busca, os mandados de prisão e depois disso é basicamente encerrar o inquérito ali em alguns dias. Uma curiosidade, quando foi que o senhor foi chamado para assumir a DEIC e qual foi a primeira apreensão do senhor? Então, eu fui para a DEIC de Gurupi a primeira vez em 2011. Aliás, minto, em 2010. Eu tomei posse em março, né, de 2009 e quando foi em novembro de 2010 eu fui convidado para ir para a DEIC, né, de Gurupi, para ser o delegado adjunto de lá. E fiquei lá por um período de 2 anos, né? Depois fui removido para outra cidade, fui removido para Araguaína, e aí fiquei fora aqui de Gurupi um tempo, mas sempre almejava retornar, né? Eu continuei morando aqui, e em 2015 consegui retornar e ser lotado na DEIC novamente, onde eu estou até agora. Agora, a primeira apreensão, pelo menos que eu me recordo, que me chamou mais atenção foi, eu entrei em novembro, né, como eu falei, e aí em janeiro a gente deflagrou uma operação, né, que já vinha sendo, como eu falei, era uma operação já antiga, né, que já vinha sendo desenvolvida pelo outro colega, que saiu da delegacia e eu assumi, e em janeiro foi deflagrado e a gente conseguiu apreender aqui em Gurupi 2 quilos de crack, né, e um revólver calibre 38. Me chamou muita atenção, porque na época era muito difícil você apreender essa quantidade de droga. Assim, o comum era se apreender 10, 20 porções de crack, né? E aí, de repente, a gente conseguiu encontrar 2 quilos, né? Muita coisa. Para a época foi realmente muita coisa. Hoje ainda é, né? Ainda é uma quantidade relevante, mas para a época me chamou muita atenção e foi a primeira. E detalhe, a DEIC de Gurupi, além de tráfico de drogas, o que mais ela investiga, delegado? Então, hoje a gente está com uma atribuição bem extensa, assim, bem além, inclusive, do que a gente consegue, né, suprir com os recursos humanos e materiais que nós temos lá. Hoje a gente tem como atribuição o tráfico de drogas, né, o primeiro atendimento a roubo a banco, roubo a instituições financeiras, se houver, extorsão mediante sequestro, também é nosso, crime de extorsão também, combate ao crime organizado, crimes contra a administração pública e também crimes cometidos por meio da internet, cuja pena seja igual ou superior a 4 anos. Então, assim, é uma atribuição muito extensa,
E exige uma equipe para cada setor, né? Assim, exatamente. Apurar tudo isso. Hoje, o tráfico de drogas já é suficiente para consumir toda a equipe, né? Todo o material humano que nós temos, né? Sou só eu de delegado. Antes tinha dois escrivães, né? Um teve que sair da delegacia, teve uma situação particular e teve que sair, provavelmente virar outro, mas tem uma quantidade pequena de agentes de polícia também. Para a demanda que nós temos, é muito grande mesmo. Assim, o senhor acha que essa falta ainda... qual que seria a maior dificuldade hoje na Polícia Civil para que o senhor consiga entregar um bom resultado? Seria uma equipe maior? Seria estrutura financeira? O que falta, o senhor acha, para a Polícia Civil realmente conseguir alcançar, eu não diria um parâmetro de glória, né? Porque muito é feito, né? Mas o que o senhor acha que falta ainda? Sim, como você disse, a gente faz muito... com o que é entregue. E a gente eu falo, eu não falo da minha unidade, eu falo da Polícia Civil como um todo, e não só aqui de Tocantins. Por onde eu vejo, é feito muito com o que se dispõe na Polícia Civil, né? Eu acho que a falta de efetivo compromete muito o serviço, né? A falta de alguns materiais, por exemplo, viaturas, né? A gente tem viatura, mas não seria uma viatura da forma caracterizada, no caso. A gente precisaria de viaturas descaracterizadas que não fossem um igual a outra, né? Porque assim... E hoje ainda pode-se dizer, o senhor entrou em 2009, que estamos numa situação até melhor, né? Sim, muito melhor. Algo que me chamou a atenção esses dias foi naquele dia que a gente foi levar uma bicicleta para criança. A gente entrou lá na Blaze e tal, e eu fiquei impressionado com o orgulho do tranqueira com a Blaze. A Blaze, realmente a gente tem história, né? Muito carinho por ela ali. Inclusive, o pessoal do setor de transporte já me ligou falando, vamos recolher esse carro. E eu sempre falo, não, deixa ela aqui. Porque sempre precisa. A gente gosta. E tem história. Tem história, faz parte da história da unidade. E como você falou, a equipe inteira gosta. Qual que é assim, a área que a DEIC Sul ela responde? A gente tem por atribuição toda a regional, né? A nossa regional, que abrange todas as cidades de Aliança, Crixás, Cariri, Formoso do Araguaia, até a divisa do estado ali, Alvorada, Palmeirópolis. Mas essa atribuição é no sentido de a gente pode desenvolver uma investigação na cidade. Por exemplo, a gente fez no final de 2022 a Operação Ígia, né, que tinha como foco principal a cidade do Peixe e alguns envolvidos aqui em Gurupi, o tráfico de drogas lá. Já fizemos também em Formoso do Araguaia, já fizemos em Palmeirópolis, né? A gente acaba tocando essas investigações nessas outras cidades da regional também. Rafael, como eu falei, né, eu conheci ele em 2015, e logo assim que ele chegou, ele teve uma operação ali na setor Vila São José. E ali realizou a prisão de drogas, balança, revólver. Aí eu fiquei empolgado, o delegado chegou chegando, né? Chegou chegando e desde então vem fazendo esse combate, principalmente com relação ao tráfico de drogas, né? Que é o grande carro-chefe da DEIC, né? E esse tráfico de drogas está também relacionado a organizações criminosas, né, delegado? E que nos últimos anos aqui em Gurupi eu vi que houve uma redução de tanto combater, né? Houve uma redução até de operações, né? Assim, quase assim, não se vê mais. Por quê? Porque acho que a polícia, a DEIC, no caso, investigando tanto, tem combatido fortemente essas organizações, né? Mas eles ainda estão atuando, né? Aqui nunca para, né? O negócio, quando a DEIC vai buscar, ela busca uma caravana. Não para, infelizmente, essas organizações criminosas aí, elas
elas se fortaleceram muito, né? A nossa justiça criminal, e quando eu falo aqui justiça criminal, não falo do Poder Judiciário em si, mas da nossa legislação especialmente, né? A nossa legislação permite, né, que vale a pena para o criminoso. Infelizmente, essa é a realidade. Sim. Então, isso traz um fortalecimento muito grande da organização criminosa. A gente, né, busca combater com o máximo de energia que a gente tem disponível, né? Não só a nossa equipe, mas a própria DHPP também, que a Vanessa faz parte, fez um trabalho excelente aí nesses últimos anos, né? Hoje em dia o Gurupi tá das cidades do estado aí maiores, o Gurupi é a que menos tem homicídio. Então, isso tudo é reflexo, né, do combate feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar também, que se intensificou muito nesses últimos anos. Mas a gente precisa estar atentos, né, porque a gente vê que a organização criminosa tende a mudar o foco quando ela vê outras oportunidades, né? Sim. Até é importante fazer um adendo aqui que o doutor falou. Muitas vezes a população não visualiza, né? O porquê. Acha que o trabalho da polícia é inútil. Aí pensa assim, nossa, mas o cara já saiu. Às vezes está lá fazendo um flagrante, né? A pessoa paga a fiança e já sai, e a vítima ainda está lá prestando algum tipo de declaração. Aí já aconteceu comigo num plantão, aí a vítima fica indignada, tipo assim, nossa, eu ainda estou aqui e a pessoa já está saindo. É importante fazer esse adendo de dizer que não está, né, no nosso poder, na nossa atribuição. Aí entra o que o doutor falou, né? Cabe à legislação, né, entregar leis que efetivam realmente o que está sendo feito. Mas hoje, infelizmente, da forma que é o nosso Código Penal, o Código de Processo Penal, é dessa forma, não é culpa da polícia, nem do Poder Judiciário em si, né? Porque estão todo mundo só cumprindo a lei. É aí que entra a importância da gente prestar atenção em quem a gente vota, que é quem está lá, que é quem legisla, né? Quem elabora essas leis. Não sou eu, não é o doutor Rafael que escolhe liberar o ladrão, né, digamos assim. Tá lá, a gente tem que fazer, né? Infelizmente, a população sente uma impunidade e, às vezes, se revolta com a própria polícia, né, que é quem está ali num primeiro momento. Sim, e assim, eu vi até uma postagem interessante no Instagram, que a gente tem taxas, né, a taxa de criminalidade semelhante ao Haiti, né, um nível de corrupção semelhante à Somália, né, e a gente tem uma legislação da Noruega. Né. Infelizmente, a gente está nisso. Parece que há um pensamento um pouco distoante, né? Não só com relação à legislação, mas a gente vê também, com alguns tribunais superiores trazendo algumas decisões muito polêmicas, às vezes olhando muito em prol, né, vamos supor, do direito humano ali daquele indivíduo que praticou determinado crime, mas não olha tanto ali para aquela sociedade que sofreu as mazelas daquele crime que ele praticou, né? Que ficaram também, que as pessoas que foram vítimas ali, a sociedade, ela sofre a mazela, né? Quantas famílias um traficante não destrói? Né? Muitas famílias. Verdade. Delegado, com relação até sobre esse assunto, né? Até porque também, no contexto das organizações, homicídio e tráfico de drogas são conexos, né? Uma coisa com a outra chama a atenção, aí acaba até envolvendo duas delegacias, né? Queria que você comentasse sobre isso. Acaba sendo bastante comum, né,
esses dois crimes aí estarem relacionados, principalmente quando tem organização criminosa, né, pelo meio. Houve uma época aqui em Gurupi que acontecia, né, que aconteceu com muita frequência. E foi feito um combate realmente efetivo, né, por parte da DHPP quando se tratava de um homicídio e na nossa parte aí, quando se tratava de crime organizado e tráfico de drogas. E felizmente hoje a gente não vê tanto, né? Quando a gente vê aí esses homicídios que vez ou outra acontecem, geralmente a motivação é outra, né? A Vanessa vai poder confirmar aí que está lá e sabe melhor do que eu, mas pelo menos pelo que eu acompanho, as motivações não têm tanto relacionamento assim com a organização criminosa, com aquele cerne criminoso ali que a gente via antes. Como acontecia, né? Isso. Porque aí entra outra coisa, outro ponto da função da Polícia Civil, né? A gente entrega o resultado dessa forma, né? Se investiga, se instaura um inquérito policial, se conclui um inquérito policial, ali o trabalho da polícia acaba e entra a fase, né, de ação penal, a fase judicial, onde ali acontecem as condenações e as penas, e o que está acontecendo em Gurupi é exatamente isso, né? Está existindo condenações pesadas, né, com penas altas, o que acaba coibindo, reprimindo, né, eles de continuarem praticando, que aí é a função da Polícia Civil realmente, que é uma função repressiva, né? Reprimir. O crime já aconteceu, então a gente vai atuar ali, né? Exatamente. Doutor, na DEIC, para o agente participar da DEIC, trabalhar na DEIC, ele faz um curso operacional, tipo, acontece assim, fazer o BOP, fazer o GOC? Não. Lá, para ir para a unidade, é basicamente mostrar interesse, né, em ir, e mostrando interesse em ir, você ter o que mostrar, né? Porque você querer ir, mas não ter um lastro de serviço por trás, também a gente, os canas lá vão ficar meio assim de aprovar, e essa decisão é feita em conjunto, né? Quando alguém demonstra interesse de ir, a gente senta lá, reúne todo mundo e vê se aquele policial ali se encaixa no que a gente quer ou não. Mas é basicamente isso, é mostrar vontade de ir para a unidade e ser já um policial que se dedica ao serviço, né? Uma coisa que chama muita atenção, toda vez que eu chego, principalmente no comércio, o pessoal pergunta, a primeira coisa que eles falam é Jefferson e a Sidônia, porque são antigos. É porque o Jefferson gosta muito de aparecer. Eu ia até brincar que assim, o pessoal às vezes fala, acontece igual às vezes uma homenagem, né, como já aconteceu, aí me escolhem para receber lá aquela homenagem e tudo, mas eu sou o que está à frente ali da delegacia, à frente da unidade, né, por conta do meu cargo, né, mas nós somos uma equipe e o meu trabalho sem a minha equipe não iria evoluir. Hoje, e antes, até por conta da imprensa e tudo, era muito comum que eu tivesse muito ali dando entrevistas e tudo mais, que é algo que eu nem gosto muito. Mas agora, com o Ronda Policial, ele conseguiu colocar o Jefferson aí em evidência. Mas engraçado é o seguinte, antes eu via as entrevistas do doutor na TV, rapaz, dava um medo. Bem barbudo. Doutor, qual foi... Já teve algum episódio aí de alguma operação que houve algo assim muito engraçado mesmo, assim? Tirando aquela de Palmeiras, que não pode falar. Eu já ia falar. Teve aquela que você viu. Aquela lá foi pesada. Aquela lá não dá pra falar, né? Mas realmente foi muito engraçado. Foi uma situação inusitada. Que o pessoal vai ficar curioso aí, mas... Não pode falar. Não tem como falar o que aconteceu. Mas teve uma outra, assim, algum outro episódio engraçado? Cara, tem, assim, volta e meia tem, mas... Deixa eu tentar me lembrar de alguma coisa aqui. Coisas simples, assim, que...
pô, a gente tá saindo e aí o polícia tá indo na mar, não, vai ter que ir um na moto para levar ali. Uhum. Aí na hora que sai começa a chover. Essas coisas mais... já aconteceu de... Essa também eu acho que eu não posso falar, que se eu contar vai ficar um negócio meio assim. Mas a gente já entrou na casa e tá um pessoal assim meio estranho, usando roupa diferente. Isso aí é puxado. Malandro, que às vezes na investigação ali no telefone é brabo e tal. E aí quando a gente entrou na casa tava numa situação um pouco estranha. Eu perguntei assim, Jefferson, eu falei assim, Jefferson, perguntei pro Jefferson Alcidone, vocês têm alguma história engraçada pra nós apertar lá o Rafael? Moço, ele não abre o jogo. Contou. Não Corporativismo. Moço, o trem, a união ali é grande, meu filho, porque foi difícil, viu? Mas tem muitas operações aí que são feitas pela DEIC que tiveram repercussão, né, delegado? Nós estávamos conversando aqui de uma de cocaína, que é a segunda maior do estado, né? Foram feitas por vocês, né? Felizmente a gente conseguiu aí fazer algumas operações que tiveram uma repercussão grande, né, aqui no estado, e algumas delas até tiveram uma repercussão nacional. Essa da cocaína mesmo que a gente estava conversando foi em 2017. Né? A gente conseguiu pegar... Foram 2 apreensões, uma primeira de 318 quilos de cocaína pura, né, na zona rural de Formoso do Araguaia. E depois nós pegamos mais 15 quilos aqui em Gurupi, com outro indivíduo que dava apoio a essa organização criminosa. E aí totalizou 333 quilos de cocaína pura. Essa apreensão é, pelo menos até hoje, a segunda maior apreensão de cocaína da história do Tocantins. Né? Ela perde apenas por uma feita pela Polícia Federal aí no final dos anos 80, início dos anos 90, que era uma droga até relacionada ao Pablo Escobar, que foi apreendida mais para o norte do estado. Essa, ainda hoje, é uma apreensão bem relevante aqui. Como que foi essa, que eu vi lá umas fotos lá do avião, né? Cair e tal, parece que quebrou e tal. Como foi o deslocamento? Depois da investigação que surgiu, você já vinha monitorando que ele ia naquela certa data ali, ele ia pousar lá? Então, a gente recebeu algumas informações, né? E as primeiras informações que nós recebemos era que havia uma pista de pouso na determinada fazenda, não citaram, não informaram a fazenda, só falaram que a fazenda ficava em Formoso do Araguaia e que tinha uma pista de pouso que era utilizada, né, por traficantes que traziam a droga de avião, paravam lá para fazer o reabastecimento da aeronave e seguir viagem. Então a gente ficou durante muito tempo, nós rodamos muito a zona rural de Formoso do Araguaia, inclusive com apoio da delegacia de lá, os canas lá, por vários dias rodaram lá com a gente e tudo. Só que não conseguimos identificar o local, né? Não foi possível identificar e a gente foi trabalhando as informações, fomos trabalhando as investigações. Isso quantos dias antes da operação? Meses, eu não lembro agora com exatidão, mas acho que 2 ou 3 meses mais ou menos muito tempo antes. Muito tempo antes mesmo. Para poder chegar no flagrante, né? E aí tiveram algumas oportunidades que a gente identificou os pilotos aqui na cidade, né, em Gurupi, porque em algumas situações havia troca de pilotos, entendeu? Os caras pousavam um avião, trocavam os pilotos e seguiam viagem, e alguns vinham para cá e pegavam outro meio de transporte para retornar. Então a gente foi monitorando, até que aconteceu esse acidente com esse avião, né? O avião, na verdade, no caso, ele acidentou. Ele acidentou, ele chegou a decolar, né? Ele teve uma pane e aí teve que retornar para pousar. E aí, quando ele pousou, ele danificou uma das hélices, né? E ficou encostado lá. E aí o pessoal tirou a droga de dentro do avião, né? Escondeu ela e
saíram do local e aí, posteriormente, chegou uma outra equipe para começar a dar vazão naquela droga, né? E também desmontar a aeronave que seria transportada de caminhão para o Pará. E aí, nesse momento que eles estavam iniciando aí esse escoamento dessa droga e a desmontagem do avião, é que nós chegamos até o local e efetuamos a prisão deles. Era quantas pessoas ali? Eram 3 indivíduos, 3 ou 4, 3. No local eram 3, e aí posteriormente nós prendemos mais um aqui em Gurupi, que foi com essa, nós pegamos 318 quilos lá, né, no local onde o avião estava, e depois pegamos mais 15 quilos com um indivíduo aqui em Gurupi que trabalhava lá, dando esse apoio, né. Você já trabalhava nessa época? Sim, eu acompanhei na época. Inclusive, essa droga não tinha como destino Gurupi, né? Não. Era outro estado, né? Na verdade, a gente não ficou assim muito claro, mas o destino dela era Roraima, mas provavelmente de Roraima seguiria para outro país, pelo que a gente viu. Era um tráfico internacional mesmo. Sim, pelo que a gente viu ali, até pela quantidade de droga para escoar aqui, seria uma situação bem fora do comum. No caso ali era mula ou era mesmo os traficantes mesmo? Mula porque ali eles não eram os donos da droga, né? O dono da droga não estava. Eles estavam auxiliando no transporte, e o que foi preso aqui, ele auxiliava na logística, né, de abastecimento dessas aeronaves, porque o local lá ele era utilizado para que esses aviões que vinham com a droga pousavam, abastecia e seguia. Né? E às vezes tinha troca de equipe de pilotos, né? Entrava uma equipe e a outra que estava retornava de ônibus ou de carro, e a droga seguia para outro destino. Dessas pessoas apreendidas, a maioria era de Gurupi? Não tinha nenhum de Gurupi. Só um de Gurupi, na verdade. Que é o que foi encontrado a droga. Que foi pego com 15 quilos, que era o que trabalhava na logística. Tem mais algo importante, sim, que você acompanhou nessa operação? Não, depois acho que essa operação depois foi repassada para a Polícia Federal, não foi, delegado? Parece que... Essa operação a gente encerrou ela aqui, né? Foram condenados, né? Esses indivíduos foram todos condenados. E aí, posteriormente, a Polícia Federal do Pará fez contato com a gente e a gente repassou mais algumas informações que a gente conseguiu aí nesse levantamento para eles. Eles já estavam com a outra investigação lá, e essas informações somaram e eles conseguiram deflagrar uma operação bem grande. Prenderam muita gente e apreenderam aeronaves no Pará, em Amapá e em Roraima. Inclusive, é interessante que você vê o nível de organização desse tipo de gente. O indivíduo foi preso aqui em Gurupi, né, que fazia parte da logística. Ele foi cooptado pela organização criminosa quando ele trabalhava em Manaus. Ele trabalhava em Manaus, no aeroporto, num aeroporto pequeno, né, não é no aeroporto principal de Manaus, acho que no aeroclube, não sei, quando ele foi cooptado por algumas pessoas e tal, porque já sabiam que ele era do Tocantins e que eles tinham interesse de montar uma logística aqui. De algo aqui, né, de um ponto. E eu lembro, na época, até pelos próprios agentes mesmo, que eles me falaram, estão deslocando para Gurupi. Eu até não sei se eu posso falar o nome da agente, ele estava empolgado. Ele não está hoje mais na DEIC, né? Ele não trabalha mais na DEIC. Mas ele estava empolgado. Eles foram para uma farmácia para poder para pesar a droga, né? A gente teve que pesar a droga na farmácia. Foi à noite, foi um sábado. Foi um sábado à noite. No caso que já chegou à noite, né? Mas chegou aqui já à noite, aí foi pesar a droga na farmácia. Acostumado a pesar, né? 30 quilos, 50 quilos. E era muita coisa. De repente chega com 300. Milhões ali de dinheiro, agora, né? Avaliada essa droga. Uma operação que eu sou muito curioso, e eu acho que muita assim, da população de Gurupi, da região sul, não sabe o que foi a DEIC que fez, né? Que é a operação do Banco do Brasil. Do assalto que teve na cidade. Né? Combate ao novo cangaço, né? Muita gente vai lembrar, né? Desse assalto. Foi recente, né, doutor? Foi em 2017 também. 2017 foi um ano abençoado pra gente. A gente teve essas duas operações que com certeza aí, não só na minha carreira, mas dos colegas que estão lá na delegacia, são as maiores. Teve esse roubo, né?
12 de junho, o crime. Isso. 12 de junho de 2017. 12 de junho. Domingo à noite. Como foi que vocês que deu início ali na hora ali? Que eu tava aqui bem próximo aqui, eu acompanhei, dava pra você ouvir. Naquela época eu não tinha nem imaginava que um dia eu ia fazer esse tipo de cobertura, né? Mas como foi a que surgiu ali na hora ali? Então, no dia do roubo em si, eu não estava aqui. Eu estava na Rússia, estava participando de um campeonato mundial de tiro. E aí, é engraçado porque logo quando o fuso horário diferente, né? E aí quando eu estava acordando, aí eu vi um monte de mensagem. Eu falei, ué, que tá diferente aqui, não tá muito agitado, porque lá é de noite, né? Tá já quase 1h da manhã e tal. E aí quando eu fui ver, rouba banco em Gurupi, eu falei, vixe. Mas enfim, os colegas, né, comentaram, teve essa situação, né, os caras saíram, levaram uma quantidade grande de refém, conseguiram levar o dinheiro em fuga, né, e aí Polícia Militar, a própria equipe da DEIC também foi tentando fazer o acompanhamento ali como pôde, porque eles foram jogando os miguelitos ali, furando pneu de viatura, foi largando viatura para trás, pegando outros, até que acabou a viatura e pegaram o norte, né? O pessoal, pelo menos o pessoal da minha equipe, passou para os policiais militares. A logística deles, chegou, né? Eles seguiram naquele rumo ali da estrada do aeroporto, que tinham baixado todas as viaturas lá com pneu. E a Polícia Militar conseguiu fazer um cerco bem eficiente, né? Os caras, eles já estavam preparados para fuga mesmo, já tinham abandonado os reféns, né? Já tinham também se desfeito dos veículos que eles utilizaram, né? Que foram 2 caminhonetes, e estavam dentro de um caminhão-baú, né? Cada um com a sua mochila, com as suas roupas, com o dinheiro, com explosivo, com medicação, tudo ali para poder ir embora. Só que nessa estrada que eles iam sair para poder pegar a BR-153, é uma estrada vicinal próxima, aqui, fica entre Gurupi e Cariri. Quando eles estavam saindo, estavam nessa estrada, tinha uma viatura da Polícia Militar fazendo ali o bloqueio ali próximo à rodovia, né? E aí quando eles viram a viatura, eles pararam, né? Seguraram um pouco ali. O pessoal da viatura também identificou que vinha um veículo, parou e de repente apagou a luz, aí pediu apoio. E aí quando pediu apoio, que o pessoal as outras equipes chegaram e foram lá para a cena, eles abandonaram o caminhão e correram para o mato, né? E aí lá ficou o dinheiro, então eles não levaram praticamente nada. A diferença do que foi levado para o que foi recuperado dava poucos reais, assim, eu não lembro agora, porque já tem algum tempo, mas dava entre 3, 4 mil reais no máximo. Então acredito que deve ter pego ali o que coube no bolso, né? E aí largaram mochila para trás, saíram mesmo como dava. Depois desse ocorrido aí, o senhor estava fora do país, demorou quantos dias do senhor chegar e... Eu já estava próximo a retornar, né? Uhum. E aí, quando eu retornei, a investigação já estava seguindo, né? Na época, quem estava me substituindo era o Dr. Jackson. E a equipe, no dia do evento, a equipe já foi para o campo ali. E logo quando aconteceu, foi tentando buscar os meios aí para tentar identificar, né? Esses envolvidos. E aí as investigações foram evoluindo, né? Tinha sido já possível identificar 2 indivíduos, né, que participaram aí da ação. E quando eu cheguei, a investigação já estava nesse rumo, né? Eu já tinha identificado 2, um deles estava em Araguaína, assim, tranquilo, então estava mais fora de situação, não estava... A gente acabou dando prioridade para um outro que estava em Goiânia, né? E aí a gente desceu para Goiânia e lá contamos com apoio da Polícia Civil do Goiás e também
bastante da equipe de inteligência lá da Polícia Militar do Goiás, Tenente Coronel Câmara, com a equipe dele, o pessoal formidável, que a gente acabou conseguindo botar a mão nesse cara. Assim, eu estou resumindo bem a história, mas foi... Tem muita coisa. A gente ficou para pegar 4 dias. Nós fomos até Rio Verde e voltamos, porque o cara deslocou e tudo. E até que conseguimos pegar, né, ele. E aí já tinha identificado alguns outros. E aí foi aquela sequência de ações. E depois dessa prisão em Goiânia, nós seguimos para Paraupebas, né? Lá em Paraupebas era o Tarzan, né? O vulgo dele Tarzan, um ladrão de banco muito conhecido nacionalmente aí, que entrou em confronto, foi a óbito. Depois nós retornamos para Araguaína, aí prendemos 2 em Araguaína, e aí retornamos para Gurupi, mas foi só o prazo de chegar aqui, e à noite a gente já tinha no levantamento que tinham mais 3 em Marabá, né? E aí a Polícia Civil de lá estava fazendo auxiliando a gente nesse levantamento, a gente conseguiu identificar o local que eles estavam e já retornamos para Marabá. E aí lá em Marabá foram mais 3, também entraram em confronto, foram a óbito. E aí retornamos para cá, tinha mais um identificado, né, que estava foragido, mas aí posteriormente ele também era um ladrão de banco muito conhecido, Adriano Brandão. E aí posteriormente ele entrou em confronto com a polícia não lembro, com a polícia do Pará ou do Maranhão, e foi a óbito também. Aquele outro que foi preso recentemente, ele estava também envolvido nesse mesmo crime do assalto a Banco do Brasil? Qual? Um que foi morto no peixe. Sim. Ele foi o primeiro a ser preso, uma semana. Ele foi o primeiro a ser preso, no caso. O crime foi no domingo, aí no decorrer da semana ele foi preso. Foi no Sol Nascente, né? Acho que na época foi preso no Sol Nascente. Acho que sim, se não me engano. Então, na época, a gente acreditava que ele tinha a participação no levantamento de informações na logística, né? Mas no inquérito mesmo do roubo a banco, a gente não conseguiu trazer elementos aí que possibilitassem o indiciamento dele ou mesmo posteriormente pelo Ministério Público fosse oferecida denúncia. Então, nesse inquérito ele não foi denunciado. Mas ele chegou realmente a ser preso na época, né? Mas as investigações não conseguiram comprovar, assim, trazer elementos para que fosse possível indiciá-lo nesse processo. Aí ele foi solto, ele continuou morando na região ou já ficou foragido? Na verdade, ele ficava aqui, mas ele não era assim, um residente habitual, né? Ele vinha e voltava. Posteriormente, ele se envolveu num outro roubo, um carro forte no estado do Pará, acho que próximo de Marabá, se eu não me engano. Inclusive, até chamou a atenção porque ele usou uma caminhonete na época que era registrada em nome da companheira dele, né? Aí ele, quando foi fugir, a polícia do Pará lá topou com ele. Quando eles foram fugir, ele abandonou a caminhonete e, além da caminhonete registrada em nome da companheira dele, dentro da caminhonete ficou um documento dele, um título de eleitor, né? Então, ele foi investigado, né, por conta desse roubo a carro forte que teve no Pará, não me recordo o ano, mas foi posteriormente ao assalto daqui. Mas ele é um indivíduo que, você vê, em 2013, ele foi apreendido na Bahia com um fuzil .50. Então, é um cara que vinha já há muito tempo, envolvido com roubo a banco. Doutor, e no estado foi só Gurupi? Ou eles chegaram a assaltar alguma outra cidade? Essa quadrilha, especificamente, a gente identificou que eles fizeram o de Gurupi, aquele de... Deixa eu me lembrar o nome da cidade aqui. No Goiás, que até mataram uma menina que trabalhava no Ministério Público. Ela era assessora do promotor. Esqueci o nome da cidade do Goiás ali. São Miguel? São Miguel, exatamente. Que lá em São Miguel eles fizeram Caixa, Bradesco e Banco do Brasil, que é bem próximo. Esse tempo lá foi tenso. Lá Rapaz, E eles foram autores desse
desse crime lá também. E aqui no Tocantins também, se eu não me engano, foi Alvorada ou foi Araguaçu. Um desses dois, eles também foi a quadrilha deles. Acho que eu me recordo. E dentro desse grupo aí, inclusive, só lembrando aqui, tinha um rapaz que era da Bahia, que ele já tinha sido preso aqui em Gurupi, envolvido em um latrocínio. Aí ele cresceu, né? Daí o cara virou, foi assaltante de banco, de latrocínio, foi assaltante de banco. Exatamente. O cara tava... Por coincidência, esse indivíduo aí foi uma investigação lá da DEIC, também, na época. Ele matou um trabalhador aqui na época. Matou um mototaxista. Isso. Um cara trabalhador. Indo pro peixe. E matou o cara só pra roubar o dinheiro que tava na carteira dele mesmo. E aí pegou a moto, largou o corpo na estrada ali entre Peixe e Gurupi. E aí pegou a moto, retornou para Gurupi. E aí, enfim, a investigação evoluiu, conseguimos identificar ele na época. Né, e a equipe foi na Bahia fazer a prisão dele. Quando a equipe chegou na Bahia, o pessoal já teve notícia de que ele era de uma família de ladrão de banco. Que o irmão, ele ainda não estava envolvido com roubo a banco. Mas o irmão mais velho dele já era um cara forte dentro do Novo Cangaço. Né? Quantas pessoas estavam envolvidas nesse assalto a banco que foram presos mortos, e os que foram mortos? Eram 9 envolvidos, né, no total. Desses 9 foram 4 mortos. Posteriormente teve esse mais um, né, 5 mortos com o do Adriano Brandão, que foi esse confronto lá com a Polícia Civil do Maranhão, se eu não me engano, ou do Pará. E aqui nós realizamos a prisão de 3 indivíduos. Você continua preso? Já saíram. Demorou um ano, também do ano preso? Não, ficou mais. Ficou mais de um ano, mas já saíram, já estão em liberdade. Nosso código. Como foi... Os que foram presos, né? Mudando os aqui que morreram, não saem, não. Um pouco de assunto aqui, como foi que surgiu a questão de atirador? Então, assim como a polícia, né, sempre foi um sonho para mim, sempre foi algo que eu quis desde muito cedo. Eu sempre gostei de arma, né, sempre achei legal e tudo, tive algum contato, né, antes de entrar na polícia. Até tentei começar o tiro, né, antes, quando eu morava em Brasília, cheguei a procurar um clube de tiro e tudo, mas na época o pessoal era muito, assim, pelo menos lá, era muito restrito, não sei se os caras... Mais criterioso, novo, né? Não sei se porque eu era novo, o pessoal ficou meio desconfiado, alguma coisa assim. Mas enfim, eu achei que os caras botaram muita dificuldade e era caro também para a época, né? Porque eu dispunha, e aí eu falei, não, quando eu entrar na polícia, aí eu vou atrás disso de novo. E assim eu fiz. Eu tomei posse em março, né, de 2009. Em junho eu já estava com o meu CR na mão, já era um atirador registrado no Exército. E aí comecei a atirar, né, comecei a praticar aí. No início eu atirava pistola, né. Fiquei durante muito tempo aí atirando de pistola. E aí em 2014, se eu não me engano, alguns colegas aqui da polícia, o Leonardo Ribas, o Roger, o Mauro da PF, a gente resolveu criar uma equipe, né, do Tocantins. Ia ter um campeonato brasileiro aqui em Palmas, né, uma etapa do campeonato brasileiro de armas longas, e a gente resolveu criar uma equipe para participar dessa prova, né, na categoria de tiro prático com rifle, né, que era arma longa. E aí criamos essa equipe e foi muito bacana, a gente conseguiu ganhar essa prova, né? E aí animando, também peguei gosto pelo tiro com arma longa e comecei a focar nisso. Até hoje em dia eu até não atiro mais de pistola, né? Atiro. Quantos campeonatos aí já? Em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar? Bom, eu ganhei brasileiro, eu ganhei em 2000 e
2016 ou foi 2017, não me lembro agora. Eu acho até que foi 2017. Eu ganhei o campeonato individualmente, né? Na categoria rifle, tiro prático. Como equipes, nós fomos tetracampeões, né? Não perdemos nenhum ano seguido, né? Depois disso, aí fui vice-campeão brasileiro também, nessa mesma categoria. A gente, por equipe, também ganhamos na categoria CCP, porque eles dividiram. Antes era tudo rifle, né? Aí eles dividiram, criaram a categoria CCP, que é carabina calibre de pistola, né? A carabina que usa calibre de pistola, 9mm, 40. E criaram a categoria rifle, com outros detalhes técnicos, né? Você pode usar fuzil, enfim, tem que usar uma munição mais forte. E aí a gente começou a participar das duas categorias. E os campeonatos estaduais aqui também, graças a Deus, consegui ganhar alguns. Quantos campeonatos participou fora do país? Eu já fui em 2 campeonatos mesmo, né? Eu fui no primeiro Mundial de Tiro Prático com Rifle, que foi na Rússia, que foi no ano de 2017, esse que eu contei que quando teve assalto eu estava lá. E depois, em 2019, também eu fui no segundo. Na Rússia foi a equipe inteira, né? Foi eu, o Leonardo, o Mauro e o Roger. E depois, em 2019, a gente foi no segundo campeonato, que foi na Suécia. E aí, dessa vez, foi eu, o Roger e o Mauro. De campeonatos mesmo mundiais foram esses. E eu já participei de uma prova na Flórida, em 2019. Como que o senhor vê esse novo futuro aí dos CACs, com esse novo decreto aí? Bom, tá para sair outro, né? Teve esse primeiro decreto aí, foi um decreto provisório, né? Fazendo algumas restrições. E eles deram prazo aí para realizar esses levantamentos, esse recadastramento, enfim, e fazerem outro decreto. Eu espero, né, que seja alterado, porque da forma como está hoje, fica inviável para quem compete, né? Assim, quando você está competindo, o volume de tiro, tanto na prova quanto em treinamento, é alto, né? Uma prova de brasileiro hoje, você gasta tranquilamente 300 munições por prova, né? Então, você pega aí, tem 6 provas no ano, se eu não me engano. Se você colocar a quantidade, hoje você pode comprar 600 munições, né? Então, com 2 provas, você já acabou essa quantidade. É assim, no decreto ele suspendeu lá o porte de trânsito, né? Para você deslocar com a arma velada ali, carregada para o clube. O senhor acha que pode voltar ao normal de novo? Olha, eu acho que deveria, porque, embora eu acredite que não volte, pelo menos não da forma como era, né? Mas deveria, porque, assim, imagina, eu não vou citar o nome, até por questão de segurança, mas você conhece. Tem atirador que não mora aqui em Gurupi, certo? Aí o cara vai lá, pega a carabina dele, certo? É uma carabina que ele usa para competir, e sai lá da cidade dele para vir treinar aqui. Ou para ir numa competição em Palmas, por exemplo. Aí imagina, ele faz todo esse percurso com a carabina lá dentro do case, desmontada, desmuniciada. Se acontecer alguma investida de algum criminoso, que já sabe que ele é atirador e que ele está transportando essa carabina, como é que ele vai se defender? Mas o senhor acha que, por esse decreto aí, você não acha que não abriu uma brecha para o cara poder dar uma entrada no porte de arma? Cara, infelizmente sim, né? A gente sabe que hoje o número, pra você ter uma ideia, o meu CR é número 59.000. Hoje eu sei que está em... A última vez que eu conversei, me falaram que estava em 300 e tantos mil. Então, assim, é muito atirador, né? A pessoa, todo mundo andando armado. E assim, aí é muito atirador, né? Entre aspas, é muita gente que tem o CR ali e aí se aproveita dessa burla, né? Dessa liberdade, por assim dizer, né? Para burlar, já que
ele, como cidadão, infelizmente não consegue um porte para defesa. Entende? Doutor. Então, ele usa esse sistema para burlar. Então, realmente, infelizmente, acontece muito. Mas aí você vai pegar e prejudicar o cara que, por exemplo, é um atirador, realmente compete, né? E aí você vai prejudicar esse cara que ele precisa, ele tem que ter um mínimo de segurança para proteger o acervo dele, né? Quando ele está em deslocamento, porque é um objeto sensível, né? É um objeto desejado por criminosos. Sim. Então, E assim, caro, né? caro. Então, como que o cara vai proteger esse acervo dele enquanto ele estiver nesse deslocamento? Doutor, e já aproveitando, então, esse assunto, o senhor falou que sempre gostou, que tem familiaridade não só por causa da profissão, mas porque gosta, porque pratica, né, enquanto esporte, e entrou nesse assunto de CAC, né, dessa nova legislação. O senhor acha, hoje em dia, que nós evoluímos enquanto sociedade? O senhor acredita que evoluímos a ponto de que o ideal seria isso, que fosse mais brando as leis para que as pessoas tivessem acesso ao porte, a ter arma, a ter como método de defesa? Olha, eu sou bem, assim, eu tenho uma opinião até um pouco bem mais liberal do que geralmente as pessoas têm, né? Às vezes até alguns colegas têm com relação a isso. Eu penso que, a partir do momento que você preenche o requisito para comprar uma arma de fogo, né? Eu quero comprar uma arma de fogo para minha defesa. Tem muita gente que não quer atirar, que não quer ser atirador, não quer competir. O cara quer uma arma para ele se defender a família dele, né? Eu acho que se você preenche os requisitos para comprar uma arma para sua defesa, para mim o porte tinha que ser automático. Entendeu? Até porque os requisitos são muitos, né, doutor? Sim, É uma assim, burocracia muito grande. Para mim o porte tinha que ser automático. Ah, mas vai ter muita gente andando armado. Sim, e daí? Né? Ah, mas o cara pode ficar bêbado e aí essa arma na cintura pode praticar outros crimes. Ok, então se ele for pego bêbado, ele perde o porte ali e fica 10 anos sem poder comprar uma arma. Entendeu? Agora, o que eu acho que não dá para a gente fazer é prejudicar uma sociedade inteira por conta de meia dúzia de gente que não tem discernimento para estar armado e vai fazer merda. Né? Então, você prejudica todos, fala, não, ninguém vai andar armado, porque senão vai ter uma briga de trânsito e um vai matar o outro. Ah, ninguém vai andar armado, porque senão numa festa um vai tomar cachaça e vai matar o outro. Então, assim, você prejudica todo mundo, um monte de gente, de se defender assim, por conta de meia dúzia de gente que teria essa conduta. Uma outra curiosidade, como foi fazer o curso do CAT como... Acho que é o primeiro civil, né? Policial civil no estado a fazer o curso do CAT. No estado, sim. Tem outros policiais civis aí. CAT é curso de... Ações Táticas Especiais. Só para deixar claro aí. Foi um curso, o meu, no caso, foi o primeiro, né, aqui do estado, ministrado pelo BOP, né, da Polícia Militar do Tocantins. Bom, foi uma experiência única, né? É até difícil assim, de descrever. Eu sempre que entrei na polícia tive essa vontade de fazer um curso, né, na área de ações táticas, na área de operações especiais. E nunca tinha dado certo, nunca tinha surgido a oportunidade, né? Chegou a ter uma seleção em 2010 ou 2011 aqui, se eu não me engano. Mas essa seleção não chegou a chamar todos, né? Chamaram os agentes que foram selecionados, mas os delegados não. Eu até participei da seleção e tudo, mas não chamaram os delegados. E aí eu comecei a me preparar e era algo que eu sentia falta, assim, era um propósito que eu tinha quando eu entrei na polícia, né? E nunca tinha feito. E aí em 2020 eu pensei, eu vou começar a me preparar que o ano que vem eu quero tentar um curso desse. Mas eu não imaginaria que seria, né, na Polícia Militar, que seria um CAT.
Até então eu pensava que eu iria fazer na Polícia Civil, em algum outro estado, já que aqui não teve e não estava com previsão de ter. E aí comecei a me preparar. Quando foi em janeiro de 2021, saiu a notícia, né, de que teria o CAT. E aí fiquei pensando, vou, não vou. Pensei bastante, conversei com alguns colegas. Felizmente, eu tenho muitos amigos na Polícia Militar, né? Conversei com alguns colegas a respeito. Alguns que já tinham feito CAT também. E aí, meti a cara e fui. E agora é o curso do COESP. E aí saiu, né, esse ano, saiu aí o edital do COESP, que é o curso de operações especiais mesmo. É um curso mais longo, né, mais abrangente, né. E assim, até conversei com alguns colegas antes, né, para ser sincero, eu não imaginava nem a possibilidade em outros tempos de ir ali tentar um curso desse, né? É um curso muito duro, é um curso muito puxado, né? Que poucos conseguem aí chegar até o final. É um esforço não só físico, né, mental. Sim, tudo, físico, mental, especialmente. E aí quando saiu o edital esse ano eu realmente também não me contive, me inscrevi lá e estou indo lá tentar novamente. Vai dar certo. Amém. A gente está encerrando, né? Chegando Sim. no nosso término. Queria agradecer o Dr. Rafael por aceitar o nosso convite. Nossa Isso, estreia aqui obrigado. do HondaCast. E agradecer o jornalista Regis Caio. E a Vanessa, escrivã de Polícia Civil. Obrigada. Vai vir mais vezes, né? Vamos continuar o projeto, né? E agradecer a todos os nossos patrocinadores que patrocinou aí o nosso podcast. Agradecer o Rafiuski também, que cedeu o local pra gente, né? Uma parceria nossa aí. E todos os nossos patrocinadores. E pedir pra galera se inscrever no nosso canal do YouTube, HondaCast. Se inscrever no nosso canal operacional, que é o Honda Policial Tocantins, no Instagram. Tem o HondaCast no Instagram. Tem Honda Policial Tocantins também no Instagram, no YouTube e Facebook. Então, vocês seguem a gente lá nas redes sociais. Segue também o Instagram da DEIC Sul, DEIC Gurupi. Vocês vão estar acompanhando também um trabalho da Polícia Civil, da DEIC e o trabalho do Dr. Rafael. Agradecer aí, Antônio, pelo convite, né? Fico muito honrado em estar aqui, em ser o primeiro entrevistado aqui. Quando você me mandou a mensagem, eu falei, putz, né, nessa correria de quase indo para o curso, eu estava em Palmas esses dias participando dos testes, né, da seleção. E eu falei, olha, nem sei se eu retorno em Gurupi, porque é muito corrido e surgem várias demandas, mas se eu retornar, eu vou, porque eu me sinto na obrigação de te prestigiar nisso aqui. Primeiro, né, pelo serviço, como eu falei no início da entrevista ali, no início dessa conversa. Pelo serviço que você trouxe aqui pra gente, né, pra gente, que eu falo, não só policiais, mas pra gente, pra nossa comunidade, em mostrar, né, com muito profissionalismo o serviço policial aqui na cidade e região. E eu acho que era obrigação minha, a não ser que realmente não tivesse como, mas era uma obrigação minha estar aqui para contribuir de alguma maneira com essa nova empreitada sua, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui, pelo trabalho que você faz, né, de mostrar um pouco da dinâmica da atividade policial, não só da Polícia Civil, né, dos órgãos de segurança pública como um todo, mostrando para a população que muita gente sabe, às vezes vê muito o trabalho da Polícia Militar, né, que a gente vê todo dia na rua, as outras ficam um pouco mais escondido, e aí você está sempre ali mostrando. Acho que é importante porque a atividade policial ela é muito atacada, né, por muita
muita gente, por parte de uma mídia, a gente sabe que é muito atacado. Então, quando a gente pega alguém que está a fim de mostrar uma parte boa e que tem um apoio da população, que a população enxerga isso de maneira positiva, a gente fica muito satisfeito, porque estamos ali, né, tentando dar o melhor, assim como o doutor falou, existem dificuldades no efetivo, na estrutura, e todo mundo, né, muita gente arrisca mais que outros, mas tentando entregar um serviço. E, às vezes, nem sempre temos, não digo nem reconhecimento, né, porque não fazemos esperando isso, né, mas, além de tudo, ainda tem uma parte que torce contra, né, a gente vê matérias tendenciosas, né, um tipo de jornalismo, às vezes, que dificulta ainda mais o serviço do policial. E é isso, eu agradeço e espero que continue, né, que cada vez mais mostre para a população essa parte. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui colaborando, né, e te parabenizar pela iniciativa, né, e a todos os parceiros, o delegado Rafael, desejo sucesso no curso e também na delegacia, Vanessa aqui também desejo sucesso. E quem ganha com isso é a comunidade, que é uma forma também mais informada com relação ao trabalho policial em todas as esferas, né, da segurança pública. Então, deixar nosso agradecimento aí, segue a nossa página no Facebook, no YouTube, Ronda Policial Tocantins e Ronda Cast. E também a gente lançou essa semana, comemorando os 2 anos de Ronda Policial, o lançamento do nosso site, www.rondapolicialtocantins.com.br. Já acesse o nosso site, você fica por dentro de todas as informações. Meu muito obrigado a todos vocês. Para encerrar aqui, eu faço só uma pergunta. Foi o que o senhor fez para a barba crescer? Só não cortar. Valeu, gente. Acabou. Valeu.